grandemente. Hoje nós vamos falar sobre a unidade da igreja. A unidade da igreja e nós vamos ler o texto de João capítulo 17, a partir do verso 20. Verso 20 ao verso 26, tá? A unidade da igreja. Esse é o nosso tema de hoje, o tema devocional, né? De hoje. Vamos lá então, João, para quem gosta de acompanhar aí, João 17, do 20 ao 26. A unidade da igreja. Vamos entender o que é a unidade da igreja aí com Jesus Cristo. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Jesus ele está orando, essa oração é chamada oração sacerdotal. Ele está aproximando-se da morte, né? Da crucificação, e então ele está orando aqui, intercedendo pela sua igreja, Esta é a ideia. Ele ora pela sua igreja, Jesus. Então ele diz, não rogo somente por esses, ou seja, Jesus está falando, eu não rogo apenas por estes discípulos que estão aqui. Não, ele diz que não era apenas por aqueles discípulos, né? Mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Então não era apenas para os discípulos do tempo dele no sentido, claro, lógico, né? No sentido terreno, né? Do ministério dele, lógico. Porque o tempo dele é todo o tempo, né? Ele é eterno, Jesus é eterno, é Deus, né? Mas nesse sentido, né, humano, terreno. Não rogo somente por esses, ou seja, pelos seus discípulos daquela época, mas também por aqueles, ou seja, todos os discípulos, né, que vierem a crer em mim. Quer dizer, todos, em todos os tempos, em todos os lugares. Então ele está rogando, ele está pedindo a Deus, orando a Deus ali, intercedendo pelos discípulos dele. Todos os discípulos dele, em todos os tempos, em todos os lugares. Então ele está falando isso, né? Por intermédio da sua palavra, da palavra, claro, de Deus, né? A fim de que, aí ele coloca o objetivo da igreja, da unidade, a fim de que todos sejam um. Todos sejam um. Em outras palavras, que a tua igreja seja um. Isso mesmo. Que a tua igreja seja um. Não 2, 3, um. Um corpo. Uma unidade. Tá? Então, a fim de que todos sejam um. Esse é verso 21 do capítulo 17 de João, para quem está chegando aí. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha bem a colocação de Jesus. A fim de que todos sejam um, e ele coloca como modelo de um, ele e o Pai, né? Isso que ele coloca como padrão, né? de unidade, né? Assim. É isso que ele exemplifica aqui. Então, a fim de que todos sejam um, ou seja, tua igreja seja um, no caso, um corpo, uma unidade, né? Ou vivam em unidade, como se fosse um. A ideia é essa, né? De unidade. E como tu és, ó Pai, em mim, e eu em ti, quer dizer, essa relação, né, é o modelo que ele dá para a igreja de unidade, da unidade de Deus, né, da divindade, né, também que sejam eles em nós, também que eles, os discípulos, ou seja, a igreja esteja ligada em nós, ou seja, no Pai e no Filho.
Exatamente, é essa a oração que ele faz, né? Considerando que o Pai o enviou, considerando essa relação do Pai e o Filho, né? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Quer dizer, isto acontecendo, a igreja unida facilitaria a divulgação, a excelência da pregação do Evangelho. Porque a igreja iria pregar, a igreja iria anunciar o Evangelho, mas a unidade dela ia falar tão alto que eles iriam olhar para a unidade da igreja, as pessoas, né? Iriam olhar para a unidade da igreja, iria ver que a igreja está em extrema comunhão, está em extrema ligação, né? Conexão, uma linguagem moderna, conexão, né? Que a igreja está conectada, unida. E infelizmente o que nós observamos hoje, infelizmente não é assim exatamente como Cristo queria que fosse, pelo menos não assim tão amplamente como ele queria que fosse. Ele queria que a igreja dele, ele rogou para que a igreja dele fosse uma igreja realmente unida, né? Unida, e isso iria facilitar muito a pregação do Evangelho. Jesus queria que, o desejo dele, a oração dele era essa, né? Ele fez essa oração, e essa oração continua aqui, o sentido dela, o modelo dela, a ideia dela está aqui, está claro. Viver isso é que muitas vezes a igreja não tem conseguido viver. Nós observamos aí, né, líderes religiosos brigando uns com os outros, irmãos brigando uns com os outros, lamentavelmente demonstrando uma falta de unidade descarada, infelizmente, tá? Então, com pesar de que eu digo isso, porque lamentavelmente a Igreja de Cristo, ela não, infelizmente, conseguiu ou tem conseguido ser unida, tá? Ou demonstrar essa unidade. E isso dificulta a pregação do Evangelho. Isso dificulta. Por quê? Porque é muito importante que a igreja seja unida. E unidade não é uniformidade. Não. A unidade está na essência de uma comunhão bem clara, bem patente, visível, diante de todas as pessoas. Eu posso não pensar igual, por exemplo, a minha esposa em vários aspectos, mas eu posso ter unidade. Na essência, eu posso ter essa unidade. Podemos ter, sim, uma unidade verdadeira, uma unidade sincera, uma conexão nas questões essenciais, bíblicas, digamos assim. Então, é isso daí, é isso que Cristo queria da igreja, que a igreja tivesse essa unidade. E isso não quer dizer uma uniformidade, como eu falei, isso não quer dizer que não poderiam até existir o que nós chamamos hoje de denominações, não é isso, mas que esses grupos, esses nomes, não fossem desunidos, né? Que tivesse na essência a união, o respeito, a comunhão uns com os outros, a ponto de não haver o que tem havido muito, que são brigas assim visíveis, né? Assim, a gente vê, por exemplo, na internet, né, quantas discussões teológicas, quantas brigas, brigas mesmo, desentendimentos, e isso não era para acontecer, segundo, claro, lógico, o que desejava e o que deseja Jesus Cristo.
E aqui na oração aqui, sacerdotal, ele deixa isso bem claro, tá? Ele continua falando no verso 22, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos um. Ou seja, eu lhes tenho transmitido, que Jesus está falando, eu tenho transmitido aos meus discípulos, à minha igreja, a glória que me tens dado, para que sejam um, para que a igreja seja unida, como nós o somos, Deus, a unidade divina, né, de Deus, né, como nós o somos. Essa glória que ele fala, né, tenho transmitido a glória que me tens dado. Essa glória pode referir-se à final posição celestial da igreja. Essa glória também pode referir-se, pode incluir também o privilégio de servir e sofrer, tal como a missão que o Pai concedeu ao Filho. Então, esse privilégio, a glória da igreja, do destino final dela, que é uma vida no céu, e também o privilégio que a igreja tem de poder pregar o Evangelho, de poder servir a Deus por meio de Cristo Jesus, tá? É isso daí. O verso 23 diz, eu neles e tu em mim. Jesus continua orando, eu neles, eu nos meus discípulos, e tu em mim. Essa ligação, porque depois Paulo vai trabalhar a teologia lá da igreja, e ele vai mostrar a igreja como um corpo. Então o cabeça é Cristo, e a igreja é o corpo, e o corpo está interligado com a igreja. Então nós temos uma igreja exatamente habitada por Deus, porque o Espírito Santo de Deus habita na igreja. Há uma relação com o Filho, que é o cabeça, e há uma relação com o Pai. Então a Trindade atuante na igreja de Cristo. Então a igreja, que é o corpo, ligada ao cabeça, né? Então tem que ter essa conexão. A igreja não pode fazer nada sem o cabeça, que é Cristo, porque o comando está com ele, o domínio está com ele, está com Cristo, tá? Então diz aí, e eu neles e tu em mim, entendeu? Essa conexão, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, porque só em Cristo podemos nos aperfeiçoar em unidade. É uma unidade com qualidade progressiva. À medida em que nós relacionamos melhor com Cristo, com Deus, nós relacionamos melhor uns com os outros. Entendeu? Isso é unidade. Então nós vamos nos aperfeiçoando nessa unidade, para que o mundo, e mais uma vez Jesus chama a atenção dos seus discípulos, e rogando a Deus, ele diz, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Quer dizer, ele olhando para a igreja, olhando a unidade da igreja, olhando a comunhão da igreja. O mundo creria em Cristo, claro, lógico, né? E os amaste, como também amaste a mim. Então, amaste os meus discípulos, amaste os escolhidos, os teus escolhidos, como amaste a mim. Jesus falando, e ele continua, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Ou seja, a minha vontade é que aonde eu estiver, aonde eu estou, e aí me parece que aqui, como ele está próximo à morte, já é como se fosse, como se Cristo rogasse ao Pai que os crentes possam compartilhar da alegria do céu, e ali no céu o cristão, o crente em Jesus Cristo, ele iria
percebeu o grande privilégio de terem sido, claro, né, amigos, de terem crido em Cristo Jesus. É isso daí. Então, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo. Jesus quer que os seus, né, servos, né, os seus amigos, né, uma palavra que ele usa, os seus discípulos, a igreja, esteja junto com ele, para que venham para que vejam a minha glória que me conferisse, porque me amasse antes da fundação do mundo, para que vejam a glória que conferisse ao Filho, né, a Cristo. Então, essa extrema comunhão, né, essa unidade, esse compartilhamento, né, de informações, de intimidade com Deus, né, com Deus através de Cristo Jesus. Então esteja também comigo os que me desse, porque Deus que nos deu a Cristo, Deus, o Pai nos escolheu, né, para sermos, no caso, irmãos de Cristo, digamos assim, na linguagem, né? Irmãos espiritualmente, para que fizéssemos parte da família dele, da família de Deus, como outros textos também apontam isso. E o verso 25 diz: Pai justo, ele continua orando, Jesus continua orando, Pai justo, o mundo não te conheceu, porque o mundo não conhece ao Pai. O mundo só pode conhecer o Pai através do Filho de Deus. Só, claro, né? O mundo não pode conhecer o Pai através da religião em si, da denominação em si. Não tem como conhecer o Pai através de qualquer outra pessoa, não, só através do Filho. Então diz: Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Estes, no caso, Jesus está falando dos discípulos. Estes teus discípulos compreenderam que tu me enviaste. Por isso, claro que são discípulos de Cristo, estão seguindo Jesus Cristo, né? Isso. Eu lhes fiz conhecer, o verso 26 diz: eu lhes fiz conhecer o teu nome. Quer dizer, os discípulos não conheciam verdadeiramente a Deus, né? E agora o Filho dele faz com que os discípulos conheçam ao Pai, né? Relacione-se com o Pai como deveria, e muitos religiosos atrapalhavam que as pessoas conhecessem verdadeiramente ao Pai. E estava ali Jesus Cristo, que estava revelando o Pai aos seus discípulos. E quem não conhece Jesus não conhece o Pai, porque o Pai é revelado através do Filho. O Filho revela o Pai. É isso daí. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, ainda que o farei conhecer, a fim de que eu lhes fiz conhecer o teu nome. Que ele está falando, né? Fez os discípulos conhecer o nome dele. E ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles. Olha bem, e eu neles esteja. O amor com que me amaste, o amor que o Pai tem para com o Filho, esteja neles também, e eu neles esteja. Essa relação do amor, né? do relacionamento amoroso entre Cristo e o Pai, entre Cristo e os seus discípulos, entre os seus discípulos e Cristo. Essa relação tremenda, extremamente ligada à espiritualidade da igreja, à unidade da igreja. Como é importante a unidade da igreja. Agora eu vou ler o devocional número 52, tá? Eu vou ler aqui um pequeno texto. Ainda que seja tão mútuo de viver a confissão mútua, de carregar as cargas uns dos outros.
A unidade da igreja faz com que não haja nela distinção entre ricos e pobres, doutores ou iletrados, negros ou brancos. Todos somos irmãos no Senhor, e é por isso que em comunhão nós nos sentamos à mesa e comemos do mesmo pão e bebemos do mesmo sangue. Na perspectiva de Cristo, a igreja dele deve crescer a ponto de ser um, ou seja, a igreja cresce quando a igreja ela torna-se um corpo, uma unidade, e Jesus roga pela unidade da igreja. E trabalhemos, amados, pela unidade da igreja, pela unidade da igreja. Lamentavelmente, temos visto uma igreja com várias faces, e lamentavelmente muitas vezes desunida em seus pensamentos, não só em seus pensamentos, mas em suas atitudes, em suas ações. Muitas vezes temos presenciado as igrejas, denominações brigando entre si. Não é digamos, uma diferença teológica, não é isso, porque há possibilidade de termos unidade com alguns pensamentos teológicos diferentes. O grande problema está na essência, não há comunhão, não há unidade, não há amor, e a base da unidade da igreja está fundamentada, claro, no amor. E é isso que a igreja, que nós, Igreja de Cristo, devemos trabalhar. Trabalhemos para a unidade da igreja, porque Jesus orou por essa unidade, claramente aqui nesse capítulo 17 que nós estudamos de João. Tá? Deus abençoe. Vamos orar ao Senhor. Eu vou depois fazer uma edição, colocar no meu canal no YouTube. As pessoas que quiserem lá depois se inscrever no meu canal, porque ficou no início, teve uns problemas técnicos nesse vídeo, e depois a gente vai dar uma ajeitada, tá bom? Mas graças a Deus estamos aqui e transmitimos o recado do Senhor nesta manhã, nesse devocional. Vamos orar. Deus, muito obrigado por estarmos em Tua santa e gloriosa presença. Muito obrigado por esse momento, por essa hora, Senhor. Sim, ó Deus, a Tua igreja precisa realmente ter unidade. Nos ajude, Senhor, nesta unidade. Precisamos viver uma vida, um relacionamento de comunhão e de amor com todos os nossos irmãos, independente da denominação A, B, C, D, não importa, Senhor, é a Tua igreja. A Tua igreja, na essência, precisa realmente ter esta comunhão, este amor que é maior do que tudo, e isso com certeza ajudará a igreja na pregação do Evangelho, na proclamação da Tua palavra. Em nome de Jesus, abençoe, ó Deus, o nosso querido Brasil. Tome em Tuas mãos o Brasil. Sim, Senhor, tome em Tuas mãos, abençoe o nosso querido Brasil. Deus, nesses momentos, nessas crises, crise política também, lamentavelmente, Senhor, era para, neste tempo, os políticos se entenderem, e muitos estão brigando. Deus, dissipe-este mal, abençoe as nossas autoridades constituídas, em nome de Jesus. Deus, tome em Tuas mãos, ó Deus, todos os profissionais que têm trabalhado na área da saúde. Deus, tome em Tuas mãos, por Tua bondade, por Tua graça, pelo Teu amor, estenda Tua mão poderosamente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoe Tua igreja, Teu povo na face da terra, os irmãos que estão orando comigo, que estão nos acompanhando nessa live. Tome em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe, em nome de Jesus. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui. Se esta palavra abençoou a sua vida, compartilhe e abençoe outras pessoas também. Em nome de Cristo, Deus abençoe, em nome de Jesus. Grande abraço.